Conheçam Rosalie. Ela nasceu nos anos 80. Ela era uma menina de 12 anos que vivia na época dos fatos em Oklahoma, Estados Unidos. Rosalie foi descrita como uma menina que sempre soube o que queria ser. Ela tinha o sonho de se tornar veterinária, adorava tocar violino desde seus 3 anos de idade, era aluna de honra, viveu até seus 10 anos em Springfield, no Missouri, amava seus irmãos, adorava passear em um parque local que tinha em sua cidade e teve uma infância relativamente normal. Em determinado momento de sua vida, seus pais acabaram se separando, mas nas matérias não se diz o porquê. A partir daí, foi a mãe de Rosalie quem ficou com a guarda dos filhos, e a partir desse momento, o pai biológico dela nunca mais é mencionado nessa história. Quando Rosalie tinha 10 anos, sua mãe acabou conhecendo um homem chamado Pete, por quem se apaixonou, começou a namorar. Pete era um homem que vivia próximo à casa da família de Rosalie, então assim que eles começaram a namorar, ele passou a fazer parte tanto da vida da mãe dela, quanto da vida de seus filhos. Infelizmente, ter esse homem em sua presença, em sua casa, não era nada bom para Rosalie. A partir do momento que ele a conheceu, ele começou a tratar ela de uma maneira diferente, a olhar ela de uma forma diferente, até que por fim ele abusou dela. Um ano após isso acontecer, Pete encenou um casamento falso com Rosalie. Ele a levou para uma van que ele decorou, levou seu filho de 15 anos para fingir ser um padre, onde esse filho falsamente celebrou um casamento. Ele deu até um anel para Rosalie achar que aquilo era real e acreditar que realmente estava se casando com ele. Em algumas matérias se diz que um dia após isso acontecer, Pete se casou com a mãe de Rosalie, e em outras matérias se diz que ele se casou após uma semana ou um mês. Cada matéria diz uma coisa. Outra coisa que eu preciso deixar bem claro é que essa encenação do casamento pode ter acontecido em uma outra parte da história, porque em algumas matérias se diz que aconteceu exatamente antes do casamento de Pete e a mãe de Rosalie, e em outras matérias se diz que aconteceu em um outro momento da história, que quando chegar esse momento eu vou relembrar para vocês. Assim que se casaram, toda a família se mudou para Oklahoma com Pete. O casamento entre ele e a mãe de Rosalie não era nada bom, era um casamento conturbado. Pete não era uma pessoa fácil de lidar, ele não fazia questão de ser agradável, tratava a mãe dela de forma hostil e por vezes até a agredia. Nesse momento da história existem duas versões para os acontecimentos e eu vou contar aqui para vocês. Em algumas matérias se diz que a mãe de Rosalie descobriu o que Pete estava fazendo com sua filha e então se separou. Porém, em outras matérias se diz que ela estava cansada de todas as agressões e então ela se separou de Pete, saiu de casa com os filhos e começou a se mudar várias vezes, porque a partir do momento que ela saiu da casa dele, Pete começou a ir atrás deles a todo momento. Em um certo momento, a mãe de Rosalie achou um abrigo para mulheres com filhos, então assim que chegou a esse local ela ficou um pouco mais tranquila. Apesar de estar morando em um abrigo, todos os filhos continuaram indo para o colégio. Rosalie também teve sua rotina normalmente, ela ia para o colégio, fazia seus afazeres, e então Pete acabou descobrindo onde Rosalie estava, onde sua família estava ficando e onde ela estava estudando. Em 1997, quando Rosalie tinha 12 anos, Pete ficou esperando ela sair do colégio. Assim que ela saiu, ele a atraiu para um carro e como Rosalie não apareceu em casa, a mãe dela ficou bastante preocupada. Com isso, ela decidiu procurar pela filha. Como não encontrou, a mãe de Rosalie acionou a polícia, eles começaram as investigações. Os policiais até conseguiram detalhes do carro de Pete, foram atrás desse carro, foram para vários lugares atrás deles, porém, infelizmente, eles não os encontraram naquele momento. Nessa parte da história, é aquilo que eu falei para vocês, se diz que esse tal casamento encenado pode ter acontecido depois que Pete atraiu Rosalie até esse carro, ou pode ter acontecido naquela parte da história que eu falei anteriormente aqui para vocês, tá?
Os policiais fizeram uma grande busca, a mãe dela também ajudou nas buscas, falou com a mídia, distribuiu panfletos, conversou com diversas pessoas, procurou ativamente por 2 anos, porém, infelizmente, ela não encontrou nada. Os investigadores também procuraram Pete por todos os lugares possíveis. Eles ficaram um bom tempo tentando alcançar o rastro deles, porém todas as vezes que eles estavam perto de encontrar os dois, Pete ficava se mudando toda hora, mudava de nome para poder despistar a polícia. Conforme os meses se passaram, o caso acabou esfriando, os investigadores ficaram sem saber o que fazer e por isso o caso de Rosalind acabou sendo arquivado. Após sair com Rosalind do colégio, Pete mandou ela pintar o cabelo, ela passou também a usar um óculos e ele a informou que deveria usar um novo nome. Eles viajaram pelos Estados Unidos, passando pelo Texas, Montana, Idaho, Novo México e Arizona, onde moraram em barracas para não chamar atenção e ocasionalmente eles voltavam para Oklahoma. Quando estavam em Oklahoma, Pete mandava Rosalind escrever cartas para sua mãe, colocava endereços de Oklahoma, pois a intenção dele era que todos pensassem que eles ainda estavam vivendo ali, e assim os investigadores não ficavam procurando por eles por outros estados. Rosalind engravidou pela primeira vez aos 13 anos, porém essa gravidez não foi para frente e ela acabou perdendo o bebê. Quando seu primeiro filho vivo nasceu, Rosalie tinha 15 anos e o local onde ela vivia era um local muito precário. Tamanha era a miséria que eles viviam que Rosalie por diversas vezes tinha que ir para a rua mendigar. Ela pedia comida para ela e para seus filhos e enquanto ela fazia isso, Pete gastava todo o dinheiro com bebida e drogas. Com o passar dos anos, Rosalind teve 9 filhos no total. Ela passou por muitos momentos difíceis. Pete a tratava muito mal, a agredia. De acordo com ela, tudo de ruim que existe nessa vida ela passou. E por diversas vezes, ele chegou até a atirar nela em algumas situações. Quando Rosalind estava com 18 anos, Pete a levou até uma delegacia que ficava no Arizona. Assim que chegou ali, ele estacionou 3 quarteirões de distância da delegacia, ficou no carro com os filhos e disse para Rosalind que ela tinha que ir até a delegacia, falar com os policiais, dizer que ela se chamava Rosalind e pedir que eles tirassem o nome dela do registro de pessoas desaparecidas. Ele ainda falou que ela teria que dizer que ela foi embora porque quis, que ela estava bem e que era isso que ela queria. Ele ainda disse que se Rosalind não voltasse em 2 horas, ele ia embora com os filhos e que nunca mais ela os veria. Rosalind então foi até a delegacia, fez exatamente o que Pete mandou. Depois disso ela voltou para o carro e então eles foram embora. Conforme eu falei anteriormente, por diversas vezes, Rosalind pedia dinheiro na rua ou comida, e para parar de fazer isso, ela decidiu aprender a fazer mel, sorvete, várias coisas para poder vender e conseguir seu próprio dinheiro, porque ela queria muito ter sua própria profissão. Em 2016, após 19 anos vivendo tudo isso, enquanto estava morando no México, Rosalind, seus filhos e Pete foram até um mercado. Enquanto estavam passando suas compras, tinha um casal que era formado por uma cidadã americana e um cidadão britânico. Enquanto estavam passando as compras, esse casal prestou atenção na família, percebeu que todos os filhos eram muito magros, que Rosalind parecia ser nova demais e que Pete parecia ser velho demais. Em determinado momento, eles perceberam que Rosalind e Pete não tinham dinheiro para terminar de pagar as compras, então, como eles ficaram com pena, decidiram pagar o que faltava e por isso começaram a puxar assunto com eles. Pete sempre foi o tipo de pessoa que mantinha todos afastados dele e da família, só que como naquele dia o casal o ajudou, ele teve que ser um pouco gentil com eles. O casal então puxou conversa perguntando onde eles moravam, o que eles faziam. Pete acidentalmente contou que tinha 62 anos e a partir desse momento o casal suspeitou ainda mais deles. Em uma entrevista, esse casal disse: eles eram tão magros e os filhos falavam que Pete dizia que não amava nenhum deles. Fomos para casa e eu disse: aquela mulher tem 32 anos, seu filho mais velho tem 17 e aquele homem tem 62 anos. Tenho certeza que alguma coisa está errada.
Conforme falei anteriormente, esse casal que uma matéria nomeou como Lisa e Ian puxou o assunto com eles, pediu endereço, telefone. Aliás, eles perguntaram o nome dos dois, só que naquele momento eles deram nomes diferentes. Rosalind disse que se chamava Stephanie e Pete disse que se chamava Bill. Após chegar em casa, o casal conversou sobre o quanto aquela família era estranha. Não fica claro quando, mas Lisa ligou para Rosalind, disse que ela e seu marido sabiam que tinha algo errado e se disponibilizou para ajudar ela a sair dessa relação. Enquanto estava no telefone, Pete voltou para casa. Quando Rosalind percebeu, ela desligou e então aquela mulher ficou aguardando Rosalind retornar o contato. Como Pete percebeu que o casal desconfiou deles, ele decidiu se mudar, levou toda a família, porém esse casal continuou indo atrás deles, rastrearam todos e voltaram a conversar com Rosalind. Em uma entrevista, Rosalind disse que, enquanto estava conversando com aquela mulher que a matéria nomeou como Lisa, essa mulher disse para ela: "Se você fugir, nós vamos te encontrar e nós vamos te ajudar." Após muitos dias conversando com esse casal, Rosalind finalmente contou tudo o que ela vivia. Aquele casal inicialmente pensava só que Pete era um homem que não deixava Rosalind ter uma vida, que era o tipo de marido que aprendia em tudo, mas quando eles ouviram a história de Rosalind, eles entenderam que era além do que eles imaginavam. Eles então continuaram batendo na tecla de que Rosalind precisava sair da casa, que eles iriam ajudar ela quando ela quisesse sair dali. E então, finalmente, Rosalind tomou a decisão. Ela esperou um dia que Pete ficasse um pouco bêbado ou algo assim para poder sair da casa. Certo dia, Pete bebeu muito ao ponto de dormir e nada o acordava. Nesse dia, Rosalind pediu um táxi. Ela pagou esse táxi com o dinheiro das vendas dela, que ela vendia sorvetes e mel, e então ela saiu da casa com todos os seus filhos. Na verdade, o filho mais velho de Rosalind tinha conseguido fugir da casa um mês antes. Das matérias não se explica como ele conseguiu fazer isso, como Pete ficou após descobrir que o filho dele tinha ido embora. Só diz que ele tinha ido embora um mês antes e que Rosalind só foi encontrar com ele algum tempo depois, quando ela saiu da casa. Depois de sair daquela casa, Rosalind foi para a casa do casal. Eles ajudaram tanto ela quanto seus filhos, levaram eles até a embaixada dos Estados Unidos e então eles foram enviados de volta a seu país de origem. Assim que Rosalind revelou toda a sua história, os investigadores começaram a procurar por Pete imediatamente, porém isso não foi fácil porque ele sabia como se esconder, ele ficou fora do radar por muitos e muitos meses e inicialmente eles não conseguiram o encontrar. Em uma entrevista, Rosalind revelou que quando saiu da casa de Pete com seus filhos, ela saiu sem dizer por que eles estavam fazendo isso, porque apesar dos filhos presenciarem muitas situações ruins entre ela e o pai deles, ela nunca lhes contou a verdade de como foi parar com ele. Ela disse: "Eles ficaram realmente chocados. O motivo pelo qual não contei a eles é claro. Foi porque eu sabia o quanto isso me prejudicou e eu não queria que eles crescessem sabendo disso." Conforme falei anteriormente, as autoridades demoraram muito tempo para encontrar Pete, isso demorou um ano, até que eles conseguiram rastrear ele em setembro de 2017 e o prenderam. Isso aconteceu porque Pete visitou a Embaixada dos Estados Unidos enquanto estava no México e ele fez isso porque queria obter um passaporte, pois queria voltar para os Estados Unidos. Depois que Pete foi preso, ele voltou para os Estados Unidos no final de 2017 e, quando voltou, ele falou brevemente a uma estação de notícias local e falou: 99% das alegações de Rosalind são mentiras. Sou eu que estou dizendo a verdade. Eu nunca fiz nada. Pete também afirmou que seus filhos estavam envolvidos na máfia mexicana e inventaram muitas histórias sobre ele depois que Rosalind supostamente os voltou contra ele. Ele também mencionou que nunca fez nada de ruim a Rosalind, que nunca abusou dela ou de seus filhos, que também nunca os agrediu, e também falou que a relação íntima que eles tinham não era ilegal, porque ela era sua esposa.
Após alguns anos, em 2019, Pete finalmente foi julgado. Durante 7 dias, os promotores apresentaram tudo que Rosalind teve que suportar por 19 anos. Disseram que Pete a controlava através de agressão, manipulação e que ele abusava tanto dela quanto de seus filhos. Pete negou tudo, disse que Rosalind era uma mentirosa, porém de nada adiantou, porque, ao final de tudo, no dia 20 de fevereiro de 2020, ele foi considerado culpado e recebeu perpétua sem direito ao condicional. Em uma entrevista que deu, Rosalind disse que Pete deixava bem claro que se ela saísse da casa, ele tiraria a vida de seus filhos. Ele dizia para ela que os filhos só estavam vivos porque ela estava ali e que no momento que ela saísse, ele não pensaria 2 vezes. Ela também contou que ele nunca teve amor com os filhos, sempre os tratou de uma maneira muito ruim e que ela nunca quis revelar o segredo dela para os filhos, contar como realmente ela conheceu Pete, como era a história dos dois, porque ela não queria que seus filhos carregassem o mesmo fardo que ela só percebeu que deveria contar quando eles chegaram aos Estados Unidos, quando ela percebeu que não ia se manter no anonimato porque ela queria lutar por justiça. Então foi aí que ela juntou todos os 9 e contou tudo o que passou. Seus filhos nessa época tinham entre 2 a 17 anos, então muitos deles conseguiram entender tudo o que ela viveu. Rosalind ainda disse que, enquanto viveu com Pete, ele a agrediu de diversas maneiras, utilizando taco de beisebol, garrafas de cerveja, que ela teve muitas fraturas, porém ela dificilmente ia no médico e quando ia, os médicos não reparavam. Em 2017, quando Pete ainda estava solto, Rosalind deu diversas entrevistas e em uma delas ela disse: "É difícil descrever quando você passou por tanta coisa ruim em sua vida e especialmente quando o homem que fez isso com você não é pego." Ela ainda continuou: "Você está sempre olhando por cima do ombro, pensando: será que ele vai aparecer? Será que ele vai me levar de novo?" Conforme disse, Rosalind renunciou ao seu anonimato para poder lutar contra Pete. Depois que ele foi preso pelas autoridades, a família dela finalmente encontrou consolo. Ela se juntou com sua família, com sua mãe, com seus primos, mas nas matérias, em momento algum, a mãe dela dá alguma declaração ou fala sobre esse caso. A partir daí, Rosalind e sua família puderam se mudar para uma nova casa, eles começaram sua vida do zero e atualmente eles vivem uma vida livre. Rosalind também recebeu assistência de uma sobrevivente que passou por algo similar a ela e lhe deu total apoio, e isso foi muito importante para ela. Ela também planeja para seu futuro estudar direito para resolver outros casos de pessoas desaparecidas ou para evitar que alguém tenha o mesmo destino que ela. Ela disse: "Muitos desses casos são de crianças que se tornaram adultas e perderam a esperança. Elas se sentem esquecidas e ainda sofrem. Sei que precisam ser salvas porque, quando eu estava como elas, eu sempre sonhei que alguém me encontrasse. Meus filhos e eu passamos por muita coisa e agora esperamos seguir em frente, tendo uma vida inteira de felicidade e sucesso." Atualmente, Rosalind mora com seus 9 filhos no Missouri e, de acordo com ela, a cada dia está ficando um pouco mais forte. Ela recebe uma ajuda muito especial de uma prima que ela ama muito. Ela descreve essa prima como uma força estabilizadora em sua vida. Rosalind disse: "Quando não durmo à noite, eu posso ligar para ela. Ela significa o mundo para mim." Rosalind disse: "Quando não durmo à noite, posso ligar para ela. Ela significa o mundo para mim." A prima de Rosalind também foi ouvida. Ela disse que criou uma página para ajudar financeiramente Rosalind e seus filhos. Ela diz que está surpresa com tudo o que Rosalind viveu e como ela tem muita resiliência. Essa prima disse: "Rosalind é a pessoa mais forte que conheço. Não por causa das circunstâncias horríveis que ela superou, mas porque ela é uma pessoa cheia de luz e cheia de compaixão." Conforme falei, a mãe de Rosalind jamais deu nenhuma declaração sobre esse caso. Não sei informar para vocês se ela ainda é viva ou não, mas o que eu posso dizer para vocês é que hoje em dia Rosalind está muito bem, ela está feliz, está com seus filhos, está lutando para conseguir fazer sua faculdade. Eu espero de todo o meu coração que ela consiga, e eu tenho certeza que ela vai ajudar muitas pessoas ainda. Ela é uma pessoa muito especial, passou por muita coisa.
e merece muito ser feliz. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você já conhecia ele ou não, coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Enfim, chegamos ao último dia dessa semana de casos. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha assistido a cada um deles. Se você não assistiu, saiu vídeo aqui a semana inteira, então corre, assiste tudo. Me ajuda com seu like, comentário, compartilhamento, que eu vou ficar muito feliz. Espero que vocês tenham entendido toda essa história, que toda a força que a Rosalind tem esteja conosco também, que a gente seja todo dia forte, tenha garra para superar todos os obstáculos da nossa vida. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Espero vocês aqui como sempre, às segundas, quartas e sextas às 7 horas, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. Obrigada por tudo e até o próximo vídeo.